Comece agora sem hesitações, porque este é o momento exato em que sua vida pode assumir um novo rumo, moldado pela força criadora que vive dentro de você. Este vídeo não apareceu na sua tela por acaso. Algo em você despertou para uma verdade esquecida, para um poder ancestral escondido na essência do seu ser. Enquanto seu corpo repousa, sua mente tem a oportunidade de acessar um estado quase mágico que Neville Goddard chamou de a ponte do sono. Esse instante sagrado onde o imaginário se funde com o real e o invisível começa a ganhar forma. É aqui, neste limiar tênue, que cada pensamento se torna semente e cada emoção a moldura da sua nova existência. Antes de prosseguir, respire profundamente. Sinta o ar fresco que toca sua pele e a leve vibração silenciosa que o cerca. Visualize a abundância não apenas como desejo, mas como uma energia palpável, fluindo quente e constante dentro de você. Ela já está presente, repousando em suas mãos, pulsando em seu peito. Esta noite, você não está apenas desejando, está renovando a memória do seu poder infinito. Enquanto ouvimos juntos, prepare seu coração para esta afirmação poderosa, que é o primeiro passo real da sua transformação. Repita lentamente, ou se preferir, escreva nos comentários para fixar profundamente em seu subconsciente. Eu assumo que a abundância já é minha, e assim é. Ao pronunciar estas palavras, você está realizando o ato mais poderoso de sua consciência: assumir, acreditar e manifestar. Cada palavra que ecoa, cada pensamento que gera, é um comando silencioso ao seu eu mais profundo, de força criativa que atua nos bastidores de sua vida. Agora reflita comigo. O que aconteceria se você deixasse de pedir e simplesmente assumisse? O que mudaria se você acreditasse que tudo o que já sonhou já está presente? E se essa verdade se tornasse tão enraizada em seu ser que o mundo ao seu redor não tivesse outra opção senão se reorganizar em harmoniosa sintonia com você? Este é o segredo revelado por Neville, que a imaginação, quando impregnada de sentimento, deve se manifestar inevitavelmente na forma que você deseja. Essa é a lei da consciência em ação. Hoje, a ponte do sono deixa de ser um mistério para se tornar um convite para você. Deixe que as próximas words penetrem sua mente como ondas suaves, constantes e irresistíveis, que elas gravem em seu subconsciente a mensagem definitiva. Sua nova realidade já está aqui, agora. Você é o sonhador que desperta dentro da sua própria criação. Você detém um poder imenso, esculpindo o mundo conforme cada imagem que mantém viva e cada sentimento que alimenta. Você já está vivendo a versão da vida que um dia imaginou, plena de paz, abundância e completude. Está atraindo oportunidades que ressoam com seu novo estado interior, pessoas e eventos que confirmam sua fé e assumem sua vitória. Você está sincronizado com o ritmo suave da manifestação, uma força que flui naturalmente, sem esforço. Repita comigo, na sua mente ou em voz alta: eu sou o poder em ação. Eu sou a consciência que permeia toda a criação. Eu vivo a vida que sempre desejei. Estou certo, completo e em plena sintonia com a abundância. Aceito as infinitas formas pelas quais minha imaginação se expressa como realidade. Sou grato porque toda imagem que sustento com fé já toma forma visível. Sinta essa verdade. Eu sou a sensação da riqueza, do amor e da paz plena. Estou em comunhão com o universo que responde instantaneamente ao meu estado interno. Eu descanso, porque tudo já está feito. Sou aquele que assume e, por isso, recebe. Sou a prova viva de que o que se imagina com convicção se torna fato. Eu decido o que a realidade será, e estou calmo sabendo que tudo o que desejo já existe. Sou o sonhador desperto no sonho, moldando cada cena com amor. Minha imaginação divina me guia e não falha. Não estou mais correndo atrás de nada, porque tudo já é meu. Tenho consciência de que tudo começa e termina na consciência. Sou grato porque cada crença que mantenho reorganiza o mundo a meu favor, suavemente, sem resistência. Sou poder imenso e humildade no reconhecimento dessa força. Estou em paz,
porque meu mundo interior é minha fonte verdadeira. Encontro evidências constantes de que minha fé transforma o invisível em forma tangível. Estou cercado por forças invisíveis que trabalham para mim incessantemente. Sou amor, sou luz, sou a verdade se expressando em forma. Eu sou a causa, nunca o efeito. Estou aberto a surpresas maravilhosas que confirmam meu alinhamento. Sou grato porque a vida responde sem esforço às minhas suposições. Estou tranquilo, sabendo que tudo está bem. Não reajo mais, eu crio. Estou inteiro, completo e transbordando alegria. Estou pronto para receber milagres que vibram na sintonia do meu novo eu. Sou digno de cada bênção que chega. Tenho certeza de que o invisível sempre trabalha a meu favor. Livre do medo, entrego-me à fé que é minha natureza. Irradio um poder calmo que transforma tudo o que toco. Agradeço, pois esse conhecimento já mudou minha vida. Sou o mestre do meu mundo interno, e ele reflete minha maestria externamente. Estou alinhado com a lei da Assunção, e tudo obedece minha crença. Agradeço profundamente porque a vida se curva para coincidir com minha visão. Confio no meu poder criativo e sou gentil comigo mesmo nesse processo. Estou relaxado, sabendo que sou suficiente. Sou amor que se desdobra em cada coisa boa. Estou cercado de oportunidades que me esperavam para acreditar. Vivo em paz porque confio completamente na minha imaginação. Sou a prova viva de que o pensamento cria a realidade. E sei que todos meus desejos já estão realizados no invisível. Sou constantemente lembrado de que tudo conspira a meu favor. Aceito que toda resistência se dissolveu em fluxo. Sou um ímã para milagres que me encantam e surpreendem. Estou centrado na verdade de que crio através do sentimento, não da força. Deixo que a energia da facilidade me leve cada vez mais alto. Sou profundamente grato por cada manifestação a caminho. Descanso na alegria de saber que a criação está concluída. Minha nova história já está escrita. Neste momento, seu corpo está profundamente repousando. Tudo dentro de você desacelera e encontra equilíbrio. Você está seguro, calmo e amparado. Nada precisa ser feito agora. Cada som ao redor lembra sua mente de que é hora de repousar. Seus pensamentos se aquietam e seu corpo sabe como se curar sozinho. Você está bem. Este é o começo da sua verdadeira transformação. A ponte entre o sonho e o vivido está aberta, pronta para você atravessar. Respire fundo e permita-se viver esse novo poder. Viva o fim antigo para celebrar o início verdadeiro. Este é o seu chamado à ação. Assuma agora sua realidade desejada e veja como ela se desdobra à sua frente. Assim começa sua jornada de transformação profunda, guiada pela essência de Neville Goddard, onde a imaginação e o sentimento são as chaves para criar o que antes parecia impossível. A cada momento, você está construindo a sua vida nova, para além do medo, do esforço e da dúvida. Entre o latente e o manifesto, reside a ação sutil da consciência. O que parece surgir do nada é, na verdade, o resultado de uma cuidadosa arquitetura interior feita de imagens mentais e emoções vivas. Pergunte-se, quais imagens têm habitado o seu mundo interno? São elas edificantes, carregadas de esperança e poder, ou murmúrios desordenados de medo e dúvida? Neville Goddard nos ensina que o ato de imaginar é um ato criador, não uma fuga, mas o desenho real da sua existência em formação. A neurociência espiritual sustenta que a mente não distingue entre o imaginado e o vivido. Quando você se permite sentir o desejo já realizado, a química cerebral se altera, remodelando sinapses e abrindo espaço para um novo modo de ser. Como uma planta que cresce apenas se suas raízes encontrarem solo fértil, sua experiência se nutre da qualidade desse terreno interno. Você tem cultivado pensamentos férteis ou permitido que as ervas daninhas da dúvida tomem conta de seu jardim? O paradoxo da criação consciente reside no equilíbrio entre a entrega e a disciplina. Não é sobre forçar realidades, mas sustentar com paciência e constância a frequência clara do que deseja ver manifestado. Ao testar essa frequência,
Observe o poder extraordinário da coerência entre seu coração e seu cérebro, tal como Greg Braden relata. A harmonia vibracional produz campos eletromagnéticos que alteram não apenas sua biologia, mas a própria trama do universo ao seu redor. Qual é a frequência que você escolhe irradiar a cada instante? Os 7 pecados capitais do ego, desejo, ira, inveja, preguiça, ganância, gula e preguiça, são sombras que obscurecem a luz da criação. Quantas vezes essas forças internas o levaram a duvidar de sua dignidade, a sentir-se indigno da prosperidade? Cada uma delas pode se tornar um portal de autoconhecimento e transformação, caso recepcionada com consciência e não reprimida. A prosperidade consciente exige um diálogo franco com essas sombras, um processo de alquimia interna que revela o ouro escondido sob a camada do medo. A epigenética nos mostra que nossos genes são funções de sinais internos e ambientais. Se nossas crenças limitantes atuam como sinais para nosso organismo, então é possível reprogramá-las por meio da repetição consciente de imagens e sentimentos positivos. Você já experimentou a força de afirmar para si mesmo que eu sou merecedor da abundância? Essa não é uma frase vazia, é uma declaração energética que ativa genes propícios à saúde e à prosperidade. O que você tem escolhido alimentar em sua mente? Como olhar para a vida sob a lente da criação consciente e encontrar sentido mesmo nas tormentas? A dor existencial, o vazio silencioso, o descompasso interior, tudo isso são convites para despertar um novo olhar. Quando a mente aceita seu papel criador, deixa de ser vítima e torna-se soberana de seu destino. Em que momentos você se viu acreditando que não tinha escolha? E se essa crença fosse o maior dos mitos a serem quebrados? Histórias de superação revelam que o sucesso vem para aqueles que ousaram imaginar o fim com antecedência e sentir como presente. O exemplo de Nelson Mandela, que manteve viva a visão da liberdade mesmo encarcerado, ou de Maria Montessori, que transmutou desafios pessoais em legados para a humanidade, iluminam o caminho. Você está disposto a assumir a responsabilidade pelo seu roteiro, sabendo que a criação consciente exige mais que vontade, requer entrega e fogo interno? Imagine que seu corpo é uma antena, sintonizada constantemente nas ondas do universo. Cada crença, emoção e pensamento são frequências que você emite. Quando escolhe a imagem vibracional da prosperidade, seu campo energético atrai elementos que respondem a essa sintonia. É o convite à autovigilância, a um estado de presença onde você percebe o invisível sussurrando respostas. Quais mudanças você poderia instaurar hoje na sintonia da sua vida? A busca pela prosperidade ultrapassa a mera conquista do material. É um movimento holístico que envolve mente, alma e corpo, conectando-se com a força universal que pulsa no âmago de tudo. E nesta jornada, o silêncio é sagrado. Nele, você toca a origem do ser, onde não há separação, apenas um fluxo incessante de criação. Como pode cultivar espaços de quietude na sua rotina para nutrir essa conexão? A resposta pode ser simples, mas profundamente transformadora. Aceitar o convite da criação consciente é aceitar a necessidade de romper hábitos antigos e crenças arraigadas. É como um escultor que, para revelar a forma divina da pedra, elimina cada pedaço que não pertence à sua visão. Qual parte antiga de você está pronta para ser abandonada? Que histórias internas já não servem mais? A transformação começa na coragem de olhar para si mesmo sem máscaras, reconhecendo a capacidade infinita que já habita seu ser. Cada momento em que escolhemos sentir a abundância se torna uma linha no roteiro da nossa existência. A vida não cobra pressa, mas celebra a constância. Você é o autor dessa narrativa, escrevendo com força e intenção. Ao fazer isso, é preciso lembrar que prosperidade, no sentido mais profundo, é ser completo em si mesmo, reconhecendo a abundância que transcende o tangível. Está disposto a tecer essa história? A única condição é a imersão profunda na criação do seu ser. Imagine agora que a prosperidade é uma dança sutil, onde os passos
são dados com consciência para não tropeçar nas sombras do ego. O medo primitivo do abandono, da perda, da impotência, são notas dissonantes a serem harmonizadas. Você já percebeu essas vozes internas? Cada vez que elas surgem, há a chance de reconhecer e transformar, não de batalhar. A sabedoria deste canal é ser um farol para essa travessia, um espaço onde você pode sentir que não está só. Ao encontrar clareza em meio à confusão, a mente abre janelas inesperadas. Tudo muda quando não se aprende a temer a dor, mas a escutá-la como linguagem do ser. A prosperidade consciente nasce desse entendimento. Você tem olhado para seus medos e sofrimentos com olhos curadores? A resposta está mais próxima do que parece, em um estado de atenção profunda e acolhedora. Neste campo fértil de consciência unida à ciência espiritual, sabemos que o futuro não está escrito nos astros, mas na assunção consciente do que você deseja criar. A prosperidade que persegue é reflexo direto da convicção firme que você mantém em sua alma. Assim, o canal Viva o Fim convida você a permanecer atento, pois suas próximas escolhas possuem um poder multiplicador imenso. Que tipo de vida você deseja continuar a desenhar? Em cada decisão de sentir o desejo como já realizado, reside o poder do mestre interior. A prosperidade é um reflexo direto dessa realidade interna, onde o pensamento não é mero espectador, mas protagonista. Que sentimentos você tem nutrido? Quais histórias continuam ressoando na sua experiência? A sabedoria está em entender que a transformação não é uma corrida, mas uma constelação que você vai construindo passo a passo, sentimento a sentimento. Agora, ao aprofundar esse conhecimento, pergunte-se: que resultado concreto quero gerar ao alinhar meu pensamento e emoção? Que energia alimenta meu campo vibracional hoje? Neville Goddard dizia que a alma responde à convicção interna, não à circunstância externa. Você está pronto para assumir e experimentar essa mudança em sua vida? Essa é a dança entre o invisível e o visível, onde você ocupa o papel supremo de criador da sua realidade. A criação consciente não é um gesto trivial, mas um exercício que demanda coragem de enfrentar a si mesmo, desmantelando os muros internos que edificamos ao longo da vida. Pense no ego como um velho guardião, resistente às mudanças e preso a verdades limitantes que instalam medos primitivos no seu âmago. Não é à toa que tantos têm se sentido estagnados, perdidos entre a sombra da dúvida e a luz da esperança. Você já percebeu o peso dessas correntes invisíveis que o seguram? A liberdade começa quando ousamos identificar e acolher essas resistências sem julgamento. Há algo profundamente simbólico na metáfora do barro nas mãos do oleiro. Cada pensamento, cada sentimento é uma modelagem da matéria que compõe nossa existência. Porém, enquanto o olhar distraído vê apenas formas sólidas, o verdadeiro artesão sabe que atrás da matéria está a intenção silenciosa, um campo pulsante de possibilidades infinitas. Neville Goddard nos instiga a perceber o poder da assunção, que é nada menos que a aceitação incondicional do estado desejado como real e já vivido. Onde sua imaginação tem levado você? À prisão da dúvida ou ao vasto campo da criação? No pulsar interno, frequentemente lutamos contra forças invisíveis, o medo da escassez, a ânsia pela validação, a inquietude que corrói a paz. Lembre-se de que essas não são falhas, mas sinais de desalinhamento vibracional. A neurociência está nos mostrando que emoções crônicas moldam não apenas nossas respostas, mas também o próprio DNA. Dr. Bruce Lipton destaca que não somos vítimas de nossos genes, mas co-criadores de nosso estado biológico. Essa verdade pode libertar quando compreendida. O que você tem alimentado tem moldado seu corpo e sua realidade desafiadora. Imagine agora que cada emoção negativa seja como um nó na tapeçaria da sua vida, impedindo o fluxo de energia. O trabalho da criação consciente não é ignorar esses nós, mas suavizá-los, desfazê-los com a atenção amorosa da consciência desperta. Joe Dispenza nos fala da neuroplasticidade como um portal para essa libertação,
onde a repetição consciente de novas imagens e emoções cria novas conexões neurais, uma reprogramação silenciosa e profunda que pode mudar o curso do seu destino. Quais imagens têm sido alimentos da sua mente nestes dias? Você já experimentou cultivar imagens que nutrem a prosperidade? A física quântica oferece um novo olhar sobre o poder do observador. A realidade é um campo maleável, constantemente influenciado por quem a observa. Greg Braden recorda que quando peito e cérebro vibram em coerência, abrimos portais para a manifestação do que antes era invisível. Suas emoções e pensamentos são fios invisíveis que tecem essa rede. Quando a coerência vibra alta, é como se o universo nos atendesse com uma sinfonia. Pergunte-se, tem sintonizado esta frequência elevada ou ainda se permite desafinar nesses momentos de caos emocional? A metáfora da fênix, que renasce das próprias cinzas, é mais que simbólica para quem caminha a trilha da criação consciente. Em nossas dores mais profundas moram as sementes da revolução interna. Não há prosperidade sem passagem através das sombras do ego e das armadilhas do orgulho, da inveja, da ganância disfarçada e das outras forças que desejam controlar o nosso caminho. Você já ousou contemplar esses pecados capitalizados, não como defeitos, mas como mensageiros da sua sombra, prontos a revelar a luz quando acolhidos com sabedoria? Prosperidade não é apenas possuir, é ser inteiro no ato de criação, com muito mais do que olhos podem ver ou mãos tocar. A linguagem da alma, que Neville Goddard nos convidou a escutar, é uma linguagem de imagens e sensações que vão além da lógica cartesiana. Quando você se entrega a essa linguagem interna, você não está fugindo da realidade. Está, ao contrário, participando do segredo mais antigo do universo, que tudo o que você vive começa em sua imaginação. Que imagens você tem alimentado secretamente, mesmo quando duvida delas na vida desperta? Cada desafio na vida é um convite para revisitar o senso de poder interno. A dor do luto, a sombra da solidão, o vazio da separação, não são muros definitivos, mas convites para habitar um espaço maior dentro de você. Resiliência é, portanto, a arte de transformar essas dores em combustível vibracional para a criação consciente. Você se considera um alquimista da sua própria existência? Que parte de sua dor está esperando ser transformada em luz? A gratidão, frequentemente subestimada, é uma das chaves vibracionais mais poderosas. Não se trata apenas de agradecer pelo que é visível, mas de reconhecer antecipadamente a prosperidade já em curso. Uma reverência que ativa a frequência do receber. Como você tem praticado esta virtude contra-intuitiva, que supera a lógica do dar e receber? Que espaço a gratidão tem em sua vida, especialmente quando tudo parece escasso? Imagine-se agora como um maestro da sua própria sinfonia interna. Cada pensamento escolhido, cada emoção sentida, cada crença assumida, compõe a melodia da sua prosperidade. Desafie-se a cultivar a visão clara daquilo que deseja manifestar com intensidade e convicção. Não é um exercício ingênuo, é uma prática que, alinhada com os ensinamentos de Neville Goddard e sustentada por evidências da epigenética e neurociência, tem o poder de recriar sua história. Está disposto a ser o autor consciente do seu destino, tomando para si este fogo sagrado da criação? A jornada à prosperidade consciente é longa, profunda e, acima de tudo, íntima. Não se trata de receitas rápidas, mas de um pacto diário com o próprio ser, um compromisso silencioso e firme de não desistir do poder que mora dentro. Neste canal, Viva o Fim, você encontra não um guia que promete milagres, mas um aliado que reconhece a dor e caminha junto, com empatia e sabedoria. Reflita. O que você pode fazer hoje para nutrir essa criação silenciosa e irreversível dentro daquele espaço onde tudo começa? No tecido invisível do seu ser, há um fio de ouro que poucos ousam puxar. A prática da imaginação vivida como realidade atual. Que poder extraordinário reside nesse ato silencioso de assumir o estado desejado como já cumprido? Neville Goddard ensinou que o sentir interior, mais que o pensamento, é a chave mestra para a manifestação.
Imagine-se agora vivendo a realidade que deseja criar, não como um sonho distante, mas como a pulsação viva do seu presente. Como seria sua existência se sentisse a prosperidade como uma verdade tangível que atravessa cada célula do seu corpo? A ciência moderna acaba de conferir um respaldo belo e potente a essa ideia. Estudos em neuroplasticidade confirmam que nosso cérebro se molda pela repetição de imagens e emoções vividas como reais. Joe Dispenza mostra que o ato de se visualizar de modo intenso e integrado modifica circuitos neurais, produzindo transformações profundas e duradouras. Você já experimentou, de olhos fechados, entrar nesse estado? Seria um encontro sagrado entre sua vontade e a inteligência do seu corpo, um ritual diário que sustenta o alinhamento entre o que imagina e o que vive. É fundamental entender que essa prática não é mágica, tampouco rápida. É o convite para encarar a construção do seu futuro como um ato ritualístico, onde o tempo é aliado e a persistência é a pedra angular. Por isso, permita-se hoje entregar-se à experiência transformadora da imaginação ativa. Feche os olhos, respire profundamente e traga para dentro de si a imagem clara do que quer ser, sentir e ter, como se já fosse uma realidade incontestável. Deixe-se imergir nessa sensação por alguns minutos, observando o corpo inteiro vibrar em ressonância com esse desejo. Sinta o batimento do seu coração sincronizar com essa imagem interna, criando a coerência entre coração e mente, um espaço onde o campo quântico da vida se curva diante da sua convicção. Esta é a essência do exercício que proponho: ancorar profundamente no corpo o sentimento do estado desejado, um diálogo silencioso e potente entre seu eu consciente e a inteligência universal. Esta prática, repetida diariamente, promove microtransformações que se acumulam até que o invisível torne-se visível com naturalidade plena. Acredite, não existem atalhos para essa metamorfose, mas há um caminho seguro e honesto, tão antigo quanto os ensinamentos da alma. Não se trata de exigir de si um resultado imediato, mas de tornar consciente o ato de se tornar. Enxergue sua mente como um jardim. Cada vez que você rega a cena interna da prosperidade com a emoção real, está cultivando a raiz mais profunda da sua transformação. O que tem alimentado esse jardim? Que sementes vale a pena plantar hoje, mesmo que a flor ainda esteja distante? Esse ritual de criação consciente é, ao mesmo tempo, uma forma de disciplina e entrega, um pacto silencioso com seu ser para honrar a verdade que pulsa latente. E é também um ato de profunda compaixão, pois reconhece que no terreno de sua existência há dúvidas, medos, resistências, mas que nada disso define permanentemente quem você é. Aceite que esses desafios são parte da jornada e que cada vez que você volta à sua imaginação como fonte segura, está reacendendo a chama da esperança e do poder. Peça a si mesmo neste momento: qual a imagem que vai abraçar e viver com a intensidade do já realizado? Dê espaço para essa imagem preencher seu espaço interno, envolvendo sua mente, seu coração e seu corpo. É nessa sintonia que o rio do universo passa a reconhecer você como co-criador, respondendo às vibrações que emite. Esta conexão entre você e o todo é o cerne da prosperidade consciente, um laço profundo de responsabilidade e liberdade. Reconhecer que as práticas diárias são o alicerce da transformação é também respeitar seu ritmo e limitações. Nenhum ato de criação serena exige força desmedida, mas requer dedicação amorosa. É na constância dessas pequenas viagens interiores que reside a verdadeira alquimia, onde o tempo se torna um aliado silencioso e parceiro. Que tal reservar alguns momentos do seu dia para essa imersão no estado do já sou? Que impacto isso teria na sua vida daqui a um mês, a 6 meses, a 1 ano? Reflita. Quantos desejos foram deixados de lado porque a mente se agitou demais ou porque buscou garantir provas na realidade externa? Essa prática convida a silenciar o turbilhão e a confiar que a realidade física
é o último capítulo de uma história já escrita nos recessos da alma. Algo aguardava há tempos ser reconhecido, aceito e vivido. Que segredos de seu ser têm pedido para serem desvelados neste sagrado encontro com a imaginação ativa? Ao concluir este momento, ancore a sensação de plenitude e poder que experimentou, cultivando-a como um amuleto invisível que lhe acompanha durante o dia. Voltará a esta prática sempre que sentir que a dúvida ou o medo tentam ofuscar sua clareza. Você está cultivando uma frequência interna que, como um ímã, atrairá as circunstâncias propícias para a expressão plena da prosperidade. Pode não ver imediatamente o efeito fora, mas seu ser interior já está mudando profundamente. Este é o caminho silencioso, original e real da criação consciente. Não se trata de correr atrás, mas de ser. Não se trata de esperar o mundo mudar, mas de transformar a sua percepção daquilo que já é possível. Você escolhe agora trilhar o terreno sagrado da imaginação criativa, com a sabedoria da ciência espiritual e dos ensinamentos eternos de Neville Goddard, sabendo que cada passo nessa direção é um ato de amor a si mesmo. Conclua este instante com a certeza de que nos espaços entre o respirar e o pensar, entre sentir e imaginar, reside o mistério da sua transformação. Você está sendo convocado, não para uma mudança precipitada, mas para uma metamorfose consciente, onde a paz e a prosperidade são frutos desse trabalho silencioso e sagrado. Que poder e beleza há nesse gesto de tornar-se o que você já é em essência. Permaneça nessa vibração e lembre-se: prosperar é mais que alcançar, é habitar o estado do ser que você eternamente merece. Qual será o próximo pensamento, a próxima imagem que escolher para definir sua existência? Essa escolha, feita com amor e firmeza, será a vela que ilumina seu caminho adiante. A força da criação consciente pulsa através do hábito em sua forma mais profunda, a repetição vigilante daquilo que queremos ser. Não é um ato mecânico, mas um compromisso santo entre você e a essência invisível que governa seu destino. A mente, guiada pela convicção de Neville Goddard, não se apresenta como um objeto passivo, mas como o pivô da transformação, o motor silencioso onde o futuro é criado. A pergunta que você deve carregar é simples, porém poderosa. Em que se tem transformado sua atenção? Quando seu foco permanece incrustado no que falta, a realidade se espelha nesse vazio, perpetuando uma narrativa limitada. Entretanto, o que se alimenta no interior da mente e do coração é que constrói a arquitetura do real. A neurociência demonstra que o caminho neural se fortalece a cada pensamento implicado em emoção. E por isso, a urgência de cultivar imagens vibrantes e elevadas. Você permite que seu interior floresça com frequências de esperança, paz e prosperidade, ou permite que a sombra da dúvida continue a governar. Nas sombras da mente, frequentemente reside o medo, o que Neville Goddard chamava de a maior força limitante, o medo de não ser suficiente. A intensidade dessa emoção faz do ego uma fortaleza quase impenetrável, onde crenças obsoletas se unem para manter a ilusão da separação. Questionar-se sobre a origem desses medos é um passo crucial. Qual momento da vida lhe ensinou que você não merecia prosperar? Quão profundamente esses ecos antigos moldam sua realidade atual? Reconhecer é abrir a porta para a dissolução dessas correntes. Os 7 pecados capitais, vistos sob a ótica da criação consciente, são, na verdade, guardiões encarregados de proteger nossas feridas mais profundas. A inveja pode ser a voz que clama pelo que foi rejeitado. A preguiça, um pedido por descanso diante da luta constante. A gula, um chamado à plenitude não encontrada dentro de si. Não se trata de repreensão, mas de acolhimento. O que aconteceria se você tratasse essas sombras como partes suas necessitadas de amor e transformação? Essa é a verdadeira alquimia interior que prepara o terreno para a prosperidade genuína. A física quântica nos lembra que a matéria é apenas uma probabilidade, até que seja observada e sentida com convicção. Seu corpo é o laboratório sagrado,
onde essa probabilidade se torna experiência. Quando a coerência coração-cérebro se restaura, abre-se uma porta para um novo estado de ser, onde a prosperidade flui com naturalidade e graça. Greg Braden enfatiza que esta conexão é mais do que química, é a assinatura eletromagnética da alma. Você sente o chamado para alinhar essas forças dentro de si? Como pode cultivar essa coerência hoje? Imagine a prosperidade não como um destino, mas como um constante processo de alinhamento interno. Não se trata de conquistar, mas de reconhecer e expressar o que já existe em seu âmago. Cada desafio emocional, cada ciclo de dor, é uma oportunidade para aprofundar essa sintonia. Você já considerou que a resistência pode ser um convite para redirecionar seu foco àquilo que é realmente essencial? Que parte de seu ser está pedindo para ser ouvida, compreendida e integrada? Em sua história pessoal, como tem sido a relação com o sofrimento? Já percebeu como a dor pode ser tanto um cárcere quanto um portal? A neurociência espiritual nos mostra que o cérebro reage à dor e ao prazer da mesma forma. Mas a grande diferença está na interpretação que damos a essas experiências. Se você responde com acolhimento e amor, a dor pode se transformar em um catalisador de crescimento. Você está disposto a reescrever a narrativa do sofrimento de forma consciente. A disciplina da alma para criar prosperidade exige um equilíbrio entre firmeza e flexibilidade. Não há espaço para o auto-julgamento, mas para a aceitação dos momentos de fraqueza e para a celebração das pequenas vitórias diárias. Quantas vezes você se acusou por sentir medo, tristeza ou dúvida, e se, em vez disso, acolhesse esses momentos como parte do processo? A criação consciente só floresce plenamente num solo de compaixão e autocuidado. A gratidão, quando praticada genuinamente, é uma das técnicas vibracionais mais potentes para esse alinhamento interno. Ela não se limita ao que é evidente, mas se estende ao futuro que você já sente como certo. Você sentiu hoje a gratidão pela prosperidade que já habita seu corpo e mente, mesmo que ainda não se manifeste externamente? Esta frequência, praticada com constância, cria um campo magnético irresistível para a manifestação do que se deseja. É a dança sutil entre o invisível e o manifesto. A assunção consciente é o ponto de convergência onde você aceita ser aquilo que deseja tornar realidade, mesmo antes das evidências externas. É um compromisso profundo que, embasado nos ensinamentos de Neville Goddard, ativa uma transformação que transcende o tempo. Você tem se permitido habitar esse estado? Ou ainda se prende ao julgamento das condições atuais? A prosperidade não é um prêmio do destino, mas uma conquista da sua convicção interior. Assim, o canal Viva o Fim se abre como um espaço sagrado para a sua jornada, onde cada pensamento e sentimento encontrados ganham voz, onde suas dores recebem reverência e suas dúvidas são acompanhadas com respeito. A chama da criação consciente não se alimenta de promessas ilusórias, mas da sinceridade do seu desejo e da coragem para mantê-lo vivo a cada instante. A pergunta permanece: qual legado de prosperidade você deseja criar a partir do agora? E que passos pequenos e firmes pode dar para que este legado floresça? Ao mergulhar mais fundo na essência da criação consciente, percebemos que o verdadeiro poder não reside na força externa, mas na capacidade de moldar o invisível com uma precisão silenciosa. Neville nos ensina que toda manifestação começa na imaginação alinhada ao sentimento verdadeiro, e é ali que a sua alma revela sua liberdade ilimitada. Cada vez que você escolhe sentir-se já possuindo aquilo que deseja, está lançando uma âncora de intenção no campo quântico da existência. Você já pensou na força que tem ao decidir onde direcionar essa âncora? Esse ato de decidir não é uma tarefa simples, pois o ego prefere manter a rotina de resistência e escassez, enquanto a alma anseia por expansão e plenitude. É uma batalha silenciosa, uma dança entre o velho e o novo, onde o mais forte é aquele que insiste na vibração do desejo realizado.
A neurociência mostra que, ao repetir uma emoção positiva, criamos uma espécie de roteiro cerebral que se torna acessível automaticamente. E aí, qualquer momento do seu dia pode se transformar em um portal de manifestação. Se você escolher ativar essa frequência, que emoções você tem cultivado na sua rotina? Elas fortalecem ou fragilizam sua capacidade de criar? Perceba que as crenças que carregamos, muitas vezes, são como programas antigos, que se repetem automaticamente, impostas por memórias dolorosas ou expectativas limitantes. Bruce Lipton nos aponta que, ao reprogramar essas crenças, estamos não só mudando nossa mente, mas também nosso DNA, abrindo um novo código de possibilidades. Você tem dado espaço para essa reescrita? Essa prática de reprogramar, que Neville chamava de imaginando com fé, exige uma constância feroz, uma disposição de insistir na verdade do seu coração, mesmo quando os sentidos gritam o contrário. Afinal, o mundo externo é apenas um reflexo do interior, uma projeção do que você, de fato, doa de sua energia. É nesse reconhecimento que reside uma grande liberdade. Entender que você não é vítima das circunstâncias, mas o criador delas. Cada pensamento, cada sentimento de escassez ou abundância contribui para a moldagem de uma nova realidade. Assim como uma pedra atirada ao lago cria ondas que se propagam além do impacto, suas emoções geram ressonâncias que ecoam pelo campo universal. A questão que fica é: qual onda você quer que se propague a partir de agora? Uma de medo ou de confiança? De dúvida ou de fé? Essa escolha consciente é o ato mais revolucionário que você pode exercer neste momento. Você já se perguntou: o que realmente significa viver como uma pessoa próspera? Neville nos ensina que essa prosperidade começa na certeza de que tudo já se encontra em seu campo de potencialidade. Quando você se reconhece como o criador ativo, a responsabilidade silenciosa de suas escolhas internas transforma-se em uma poderosa arma de autoempoderamento. Essa é a arte de assumir seu papel de co-criador com dedicação e amor, transformando o que parecia destino em uma obra de criação intencional. Que parte de você precisa ser libertada das correntes do passado para permitir que essa nova figura emerja? A prática de visualizar com emoção elevada é uma ponte que une o desejo ao seu ápice de manifestação. Faça dela uma meditação diária, não uma obrigação, mas um ato sagrado de autoafirmação. Como uma árvore que, ancorada no solo forte, cresce em direção ao céu, sua alma se conecta ao campo de todas as possibilidades quando sente na pele a confirmação do que já é uma realidade. Você não está mais à mercê do acaso quando decide habitar esse espaço de criação deliberada. A força da sua imaginação, sustentada pela fé que Neville sempre reforçou, é o seu escudo contra a dúvida e a desesperança. Ao entender que a prosperidade verdadeira não é um produto externo, mas uma vibração interior, você se torna um alquimista, transformando emoções conflitantes em ouro espiritual. Que emoções podem ser transformadas em fonte de poder nesta sua jornada? O medo de não conseguir? A ansiedade de não ser suficiente? O orgulho de não querer parecer vulnerável? Reconhecer esses aspectos é o primeiro passo para transmutá-los. Afinal, a grande alquimia acontece na aceitação amorosa de tudo aquilo que habita seu interior, tornando-se uma ponte levadiça para uma nova realidade onde a abundância é a condição natural do ser. Essa jornada de autorressignificação requer coragem de olhar para dentro com honestidade brutal. Você já se interrogou sobre o que, de fato, tem impedido sua prosperidade? Que crenças invisíveis ainda operam na sua rotina? Neville nos alerta que a criação começa na qualidade dos nossos pensamentos mais íntimos. Primo a esse entendimento, tudo ao seu redor começa a se mover na direção do que você realmente acredita ser possível. Assim, o universo responde de forma proporcional à sua certeza. Quanto mais você reforça essa certeza, maior é a força que traz o que deseja. O que você tem feito para fortalecer sua convicção? Não se trata de uma luta externa, mas de um combate interno constante.
Sua maior batalha é contra o padrão de pensamentos que insiste na escassez, no não merecimento ou na dúvida. Cada pensamento elevado, cada sentimento de gratidão é uma semente de uma colheita futura abundante. A prática de afirmar para si mesmo que eu sou merecedor da prosperidade, com fé e emoção, é o ato mais poderoso de criação que você pode exercer. Essa é a magia que Neville revelava. Acreditar é criar. E criar é assumir com coragem séria a responsabilidade de uma nova história. Você está pronto para assumir esse comando? Permita-se, então, que cada momento seja um convite à sua própria expansão. Não há limites na eternidade, apenas fronteiras que você mesmo constrói na mente. Aposte na força do seu ser interior e deixe que essa força, alimentada por uma fé sem necessidade de provas externas, reconfigure cada aspecto da sua existência. A prosperidade não é um dado acabado, é uma obra em andamento, uma sinfonia que só se torna completa quando você decide conduzi-la com maestria. Que novos acordes de fé e coragem você pode criar a partir de agora? Essa é a sua oportunidade de transformar cada impulso de dúvida em um passo mais firme na direção da abundância. E assim, o seu legado de prosperidade será eternamente escrito no silêncio criador do seu coração. Ao seguir nessa jornada de criação interior, notamos que a verdadeira prosperidade chama por uma reconciliação profunda com o tempo e o espaço da vida. Neville Goddard nos lembra que a imaginação não está presa ao relógio do mundo. Ela é livre, atemporal, e é nesse estado eterno do ser que a criação acontece. É nesse espaço que você pode se libertar das pressões da existência cotidiana, que muitas vezes sufocam e alimentam a sensação de escassez. Você já sentiu o desejo de transcender o tempo linear e habitar o presente eterno onde tudo é possível? Esta decisão de viver no agora, não como mera palavra, mas como prática arraigada, é a chave para dissolver as cadeias da dúvida. A neurociência moderna já sabe que o cérebro bem treinado no momento presente altera seu padrão de atividades e ativa regiões associadas à calma, clareza e criatividade. Joe Dispenza enfatiza que a frequência dessa atenção ampliada é o portal para novas realidades. Quantos momentos você tem verdadeiramente vivenciado no presente, permitindo-se sentir que a plenitude já está dentro de você, e não em algum futuro distante? A resistência interior, aquela voz que insiste em lembrar o que falta, é o maior sabotador da criação consciente. Ela atrai como um imã as sombras do medo, da ansiedade e da dúvida. Ouvir essa voz é importante, pois ela traz informações valiosas sobre os nossos bloqueios, mas ceder a ela é cair em ciclos repetitivos de escassez. Que força pode equilibrar essa balança? A resposta está na combinação da consciência desperta e da fé conviccional, restaurando o diálogo harmônico entre mente e coração, provocando a coerência vibracional essencial para a prosperidade. Estar consciente desse processo é começar a dominá-lo. Imagine o seu campo energético como um cordão de luz, pulsando e reverberando em constante expansão. Cada pensamento, cada emoção é um nó nesse cordão, que pode tanto restringir quanto ampliar sua energia vital. A epigenética nos dá uma visão revolucionária. Somos arquitetos desse campo, com a capacidade real de modificação ao escolher conscientemente onde focar. Bruce Lipton nos alerta para o senso de agência que devemos assumir. Não somos vítimas biológicas, mas programadores de nosso próprio DNA energético. E você está pronto para assumir o papel do programador de sua vida? A transformação nasce na coragem de questionar verdades que já não servem. Quantas crenças você carrega em silêncio como fardos invisíveis? Quais delas estão até hoje dizendo que a prosperidade está fora do seu alcance? O processo da criação consciente, fundamentado em Neville Goddard, é uma jornada para substituir essas crenças por assunções vibratórias superiores, assumir o estado desejado como se já fosse verdade. Este exercício não apenas muda sua mente, mas altera sua frequência, enviando sinais reais ao universo.
Que crença você está pronto para deixar ir e qual nova verdade deseja firmar em seu coração? Cada passo nessa releitura de si mesmo exige uma disciplina corajosa, sem espaço para desculpas ou procrastinações. A transformação é uma dança de perseverança. Não se espera a perfeição, mas uma constância amorosa em direção àquilo que você visualiza na sua alma. A prosperidade, então, deixa de ser um destino exterior e vira um estado interno contínuo. Como você tem cuidado dessa disciplina interior? Que rotinas, pensamentos e sentimentos tem cultivado para segurar firme o timão da sua criação? As histórias dos grandes mestres da humanidade nos dão luz sobre essa realidade. Pessoas como Gandhi, que alcançaram seu poder interno sem violar sua integridade, e Marie Curie, cuja dedicação inabalável aos seus sonhos científicos revolucionou o mundo, nos mostram que a criação consciente é, antes de tudo, uma questão de intenção e persistência. Essas figuras não esperaram pela perfeição das condições externas, souberam criar a partir da força da convicção interna. De que forma sua história pode se inspirar nesses exemplos, sabendo que o poder já pulsa dentro de você? Dentro de cada um de nós, existe uma coragem adormecida, pronta para ser despertada pela potência da imaginação. Essa coragem é a voz que diz, eu posso, silenciosamente, sem precisar de aplausos, que se levanta na consciência do merecimento e sustenta a fé no invisível diante do aparente. A essa altura, pergunte-se, que coragem você tem convocado para reinventar a si mesmo? Está pronto para aceitar que as dificuldades são apenas pedras no caminho e não muros intransponíveis? A vitalidade dessa nova vida vibracional exige que você abandone a ilusão da escassez enraizada no medo e abrace a confiança inabalável na abundância. Essa transição não é brusca. É um processo delicado de movimento gradativo na direção de uma frequência superior. Não é uma fuga da realidade, mas uma incorporação plena, onde a matéria e a mente conversam na mesma linguagem do sentir. Qual é o próximo passo que você pode dar, hoje, para alinhar sua mente e coração nessa sintonia elevada? Finalmente, o canal Viva o Fim emerge como um refúgio para aqueles que buscam mais que conhecimento. Um santuário onde a dor encontra acolhimento, a dúvida recebe companhia e a criação consciente é celebrada como um ato de amor próprio. Este é seu espaço para cultivar as sementes do novo, para nutrir a alma com verdades que transcendem dogmas e para se permitir ser o arquiteto fervoroso da sua própria prosperidade. O convite está feito. Aceita caminhar este caminho de volta para si? Com olhos abertos e coração audaz? A criação do seu destino começa agora, entre o sentir profundo e a imaginação viva. Na profundidade do ser, entrelaçada às nossas experiências silenciosas, reside uma verdade incontestável. A prosperidade é um reflexo direto da qualidade da nossa consciência. Ao mergulharmos nos ensinamentos de Neville Goddard, compreendemos que tudo começa no ato da assunção. Assumir o estado desejado como se já fosse uma realidade presente, uma obra de arte interna que colore o mundo exterior. Esse processo não é linear nem rápido, mas a fidelidade a essa prática transforma o terreno onde se desenrola a nossa existência. Você tem sido fiel a essa prática? Ou o caminho da criação consciente tem sido interrompido pela pressa ou pela dúvida? Neste momento do caminho, a consonância entre a ciência e a espiritualidade revela algo extraordinário. A neuroplasticidade e a epigenética demonstram que a mente e o corpo estão cooperando em uma dança harmoniosa, onde as crenças antigas podem ser substituídas por percepções elevadas. O campo quântico, por sua vez, responde à coerência energética que você cultiva internamente. Greg Braden e Bruce Lipton reforçam que o alinhamento entre coração e cérebro cria uma assinatura vibracional que transforma nosso ambiente. Como você tem nutrido essa assinatura? Com frequência de medo, dúvida e escassez, ou com a frequência vibracional da confiança, fé e gratidão? As sombras do ego persistem como desafios inevitáveis. Os 7 pecados capitais nos falam dessas partes internas
que precisam ser compreendidas e transcendidas. Por exemplo, o orgulho pode ser um obstáculo para reconhecer a necessidade de mudança, a inveja pode sinalizar a carência de autoaceitação, e a preguiça, o chamado para o descanso e o reencontro com a energia vital. A prosperidade não floresce em solo endurecido pela resistência, mas em um campo arado pela consciência que acolhe e transforma. Você está disposto a olhar para essas sombras com empatia e coragem? A disciplina para criar essa nova realidade é uma dança delicada entre ação e entrega, onde a mente precisa conduzir com firmeza, mas o coração deve permanecer aberto. Essa harmonização é o pulsar da vida elevada. É quando o sentir e o imaginar trabalham em sintonia para transformar o invisível em visível. O canal Viva o Fim é esse espaço de acolhimento para que você possa nutrir essa dança, com segurança e consciência, longe das promessas fáceis e do efeito manada da espiritualidade superficial. Como você pode fortalecer essa disciplina amorosa em seu cotidiano? No coração dessa jornada, a prática que já foi proposta ganha um novo tempo. Ancorar profundamente no seu corpo o sentimento do estado desejado como já realizado. Essa prática, alimentada pela ciência e pelos ensinamentos atemporais de Neville Goddard, é o motor silencioso de uma transformação robusta e duradoura. Você tem reservado momentos para essa imersão? Que espaço pode criar para que essa prática se torne uma ancoragem diária, um ritual que sustenta o seu poder criador? As histórias dos grandes mestres e pessoas que influenciaram a humanidade são testemunhos vivos da força transformadora da convicção interna. Eles não esperaram pelas condições externas, mas assumiram com profunda fé o papel de criadores do seu destino. Seguindo essa luz, você pode ver que a prosperidade não é um prêmio, mas o resultado da aliança entre imaginação, sentimento e ação alinhados. Que inspiração essas histórias têm trazido para você? E qual parte do seu ser está pronta para ser ativada por essa inspiração? O convite do Prosperar Consciente não é para uma vida sem desafios, mas para habitar um estado em que a adversidade se converte em alerta e chance de aprendizado. Sua resiliência é forjada nesse fogo sagrado, onde cada queda pode ser um trampolim e cada momento de dúvida um chamado para reforçar sua fé. Como você tem utilizado as tempestades da vida como combustível para sua expansão? Qual é seu compromisso hoje com essa transformação que não aceita limites? Se o agora é o espaço onde a criação acontece, que legado você deseja começar a escrever neste instante? Que vibração assinará seu próximo pensamento, sua próxima emoção? Nesta busca, o canal Viva o Fim permanece seu aliado, um espaço seguro para validar sua jornada, reconhecer sua dor e, sobretudo, lembrar que você é, em essência, um Criador infinito. A pergunta final que deixo é essa: que realidade você está escolhendo criar ao assumir a frequência da sua prosperidade? A resposta está esperando para ser vivida no silêncio entre o imaginar e o sentir. No silêncio profundo onde todas as vozes se calam, surge a mais pura expressão do ser, a consciência que cria, que transforma e que prospera. Você chegou ao momento sublime em que a soma do seu olhar interno, da sua imaginação fervorosa e do seu sentimento vibrante se mostra irreversível. Os ensinamentos de Neville Goddard, aliados às descobertas de cientistas como Bruce Lipton, Joe Dispenza, Greg Braden e Tom Campbell, desvelam um caminho que não é utopia, mas ciência viva e espiritualidade profunda aplicada ao cotidiano. A prosperidade, como você agora sabe, não é meramente um destino externo, mas o reflexo da frequência que escolhe habitar em cada instante. Essa frequência da criação consciente se fortalece na harmonização entre coração e mente, um estado de coerência onde a imaginação assume sua força real e o sentimento confirma sua existência. Greg Braden nos lembra que essa coerência é a fonte de uma intuição profunda, cura e vitalidade renovada, um portal pelo qual o universo responde ao chamado da alma alinhada. É neste campo multidimensional que Tom Campbell descreve como a realidade simulada pela consciência que você é convidado a assumir seu lugar de criador,
tomando nas mãos o timão da sua vida com coragem e amor. Neste canal Viva o Fim, acreditamos que o que você traz como verdade interna reverbera infinitamente e atua nos bastidores do universo, moldando sua realidade. Aqui não há espaço para falsas promessas ou atalhos ilusórios. Há, sim, um convite para que você se aprofunde na prática do sentir como já realizado, para que as sombras da dúvida percam força diante do poder da sua convicção. A transformação real se dá na constância incisiva da imaginação viva, conectada com a ciência da sua biologia e da física quântica. Agora, à medida que você integra esses saberes, permita-se um gesto sagrado. Feche os olhos e respire profundamente. Visualize a prosperidade não como um objetivo distante, mas como um estado presente e onipresente, preenchendo cada célula do seu corpo. Sinta esse estado vibrar no coração, irradiando-se a sua mente e corpo, expandindo-se para além do tempo e do espaço. Ancore essa experiência com a certeza inabalável de que, ao se permitir esse alinhamento diário, você manifesta uma nova realidade. Convidamos você a tornar o Viva o Fim seu porto seguro, seu espaço de verdade emocional, sabedoria e criação consciente. Inscreva-se para continuar essa caminhada, ativando o sininho para receber os compassos dessa música interior que vai despertando sua prosperidade. Que cada conteúdo seja um marco na sua jornada de transformação, que o canal possa ajudar a fortalecer essa conexão constante com seu poder de criação. Finalmente, reflita nesta pergunta que encerrará nossa jornada. Que paisagem de vida você quer pintar amanhã, se começar hoje a viver a assunção do seu mais profundo desejo? A resposta está em suas mãos, no poder da sua imaginação criadora e na chama eterna do seu sentir consciente. Viva o fim do velho e o começo do seu eterno agora. Você é a prosperidade que já pulsa em seu ser. Obrigado por caminhar conosco até aqui. O próximo passo é seu. Seja a criação viva. Seja a promessa feita realidade.